A São Luís do início do século XX ainda era uma ilha em evolução. A cidade, até então relativamente pacata, viu suas ruas de paralelepípedos se transformarem em uma região com fábricas têxteis, automóveis, passeios de barco, futebol, uma região portuária bem movimentada e ainda crimes de pequeno porte sendo praticados com certa regularidade. No entanto, no dia 10 de novembro de 1913, um assassinato ocorrido no cruzamento entre a Rua do Passeio e a Rua Grande destacaria São Luís em jornais de grande circulação no Maranhão e no Rio de Janeiro, então capital federal. O senhor Tomás de Aquino Silva, proprietário de um botequim, retirou-se do seu estabelecimento e o deixou confiado ao caixeiro José Diniz Silva, seu irmão, e ao menor Jorge Ribeiro, informando-lhes que encerrassem as transações por volta de 8 horas da noite. Por volta das 10 horas, sem o retorno para a casa de ambos os funcionários, partiu na companhia de um amigo, em direção ao botequim. Chegando ao local, deparou-se com a porta do estabelecimento aberta e a escuridão tomando conta do ambiente. Chamando por José e Jorge e não obtendo respostas, decidiu acender um fósforo para enxergar melhor, momento em que encontrou seu irmão no chão, banhado em sangue. Incrédulo, Tomás de Aquino desmaiou. Após recuperar-se do desmaio, adentrou novamente o ambiente e encontrou o jovem Jorge, de apenas 12 anos, sem vida e retalhado por facas. Os exames demonstraram que ambos foram cruelmente assassinados por dezenas de facadas na região do peitoral e do pescoço. O clima de comoção tomou conta da cidade, desencadeando uma série de reclamações contra a segurança pública e clamor pela elucidação dos fatos. Nesse contexto, foram presos os suspeitos Sanches e Henrique Gomes, naturais da Espanha, Antônio Lugo e Antônio Bazzano, naturais da Argentina. Todos os suspeitos haviam chegado há poucos meses na cidade, trabalhavam em uma oficina mecânica no Largo de Santo Antônio e foram as últimas pessoas vistas dentro do estabelecimento. Após a prisão, a população indignada tentou linchar os suspeitos, depredando o posto policial para onde foram levados. 3 dos suspeitos confirmaram a participação, alegando que teriam sido coagidos por Bazzano a cometerem o crime. Informaram ainda que o objetivo inicial seria o roubo do estabelecimento e que Bazzano, para a surpresa dos demais, assassinou José Diniz e, após visualizar a criança que lá se encontrava, convenceu os demais que era necessário também assassiná-la, pois ela os denunciaria. O menor, segundo o depoimento dos sicários, clamava para que não fosse assassinado, fato ignorado por Bazzano. Os 4 envolvidos foram condenados a 30 anos de prisão e o nome de Bazzano passou a ser associado a um verdadeiro monstro. O crime ficou nacionalmente conhecido como o crime do dia 10 de novembro, o monstro da Rua do Passeio e o crime do Bazzano. Pesquisas realizadas em jornais da década de 1950 mostraram que Antônio Bazzano deu uma série de entrevistas a um jornal local e informou que foi vítima de armação dos demais envolvidos, bem como da polícia da época. Como era de costume, na noite do dia 10 de novembro, Bazzano estava bebendo em companhia do amigo militar Eduardo Castelo. Precisando adentrar ao quartel, Castelo despediu-se de Bazzano, que naquele momento estava totalmente ébrio. Assim, após a saída do militar, Sanches, Lugo e Gomes adentraram o imóvel. Ao perceber que Bazzano adormecia na cadeira, Gomes sacou discretamente um punhal que estava no bolso de Bazzano e solicitou doses de cachaça para José Diniz, o atendente, e este, no momento em que servia a bebida, foi apunhalado violentamente. Lugo rapidamente trancou as portas do botequim e Sanches foi procurar os bens de valor. Após o crime, Sanches, Gomes e Lugo carregaram Bazzano pelos ombros, tamanho o estado de embriaguez do argentino, até a oficina onde trabalhavam, no Largo de Santo Antônio. Assim, Sanches arquitetou uma história com os demais para que Bazzano fosse considerado culpado caso fossem descobertos. No dia 14, a polícia adentrou a oficina para confrontar os estrangeiros. Os policiais, de pronto, encontraram Gomes e Bazzano no local. Localizaram o punhal, ainda com marcas de sangue no quintal. Gomes informou imediatamente que o punhal pertencia a Bazzano.
Ambos foram presos e levados sob forte escolta para o posto policial de São João. Bazano foi isolado em uma cela e comunicado que era acusado de ter cometido 2 assassinatos. Gomes, por meio de bilhetes entregues por um soldado, pedia a Bazano para confirmar as histórias que estavam sendo contadas. Na volta ao posto policial, sob a pressão de cacetetes, foi coagido a assinar o auto de culpa, mesmo não sabendo muito bem o idioma português. O delegado informou que ele deveria assinar Antônio Bazano, mesmo acusado alegando se chamar Macedônio Bazano. Os 4 foram condenados a 30 anos de prisão na penitenciária da cidade e pouco mais de 10 anos após o crime, apenas Bazano continuava vivo e preso. Macedônio Hilarion Bazan, ou simplesmente Bazano, viveu no bairro do Cruzeiro do Anil, na estrada do Olho d'Água, ao lado de sua companheira. Seus últimos dias de vida, bem como a data exata da morte e uma possível descendência, ainda continuam um mistério. Seria Bazano o maior criminoso que a cidade de São Luís conheceu no primeiro quartel do século XX? Ou Bazan seria apenas um homem inocente?